Meus irmãos, esse livro de Tiago, como eu já falei em outras semanas, ele é uma carta universal endereçada a toda a igreja espalhada, né, no primeiro século e, portanto, a igreja que se estende até o século de hoje, né, os nossos dias. Assim sendo, Tiago ele vai abordar temas diversos que diz respeito à comunhão da igreja e também diz respeito à resistência da igreja em meio às perseguições, em meio aos ataques internos e externos, né? E um dos aspectos muito importantes para Tiago é a questão da vida prática, o testemunho do cristão, a maneira como ele se comporta. Já falei isso de diversas formas ao longo dos estudos do livro de Tiago. Quando nós chegamos ao capítulo 3 de Tiago, onde ele fala sobre refrear a língua e a importância de refrear a língua, porque aquele irmão, varão ou a varoa, que consegue refrear a sua língua, também consegue controlar todo o seu corpo. E quando ele fala de controlar o corpo, ele está falando de controlar as suas emoções, os seus desejos, as suas inclinações, as suas atitudes. A importância de refrear a língua, ele abordou no capítulo 3, e a gente já tratou isso aqui há cerca de 2 ou 3 semanas atrás. E hoje, quando ele vem falar aqui, nesse capítulo 4, versículos 11 e 12, que nós acabamos de ler, dá uma certa ideia de que ele está resgatando o capítulo 3. Por quê? Porque, mais uma vez, é por meio da fala que se comete pecado. Aqui ele está tratando exatamente do pecado de julgar as outras pessoas, o pecado de falar mal das outras pessoas. Na minha Bíblia, ela intitula a maledicência é condenada. Né? Tiago está exatamente aqui denunciando este tipo de pecado, que muitas vezes a gente tolera, muitas vezes a gente vai deixando para lá. Eu até vou falar mais adiante, mas eu vou falar logo agora. Às vezes a gente até está mais interessado em ouvir uma fofoquinha, né, uma notícia quentinha aí, do que muitas vezes a gente repreender esse tipo de comportamento. Mas enfim, é o pecado que precisa ser combatido na comunhão da igreja, na desenrolar da convivência dos santos. Então, ele vai relacionar nesses 2 versículos, se você prestou atenção, ele vai relacionar esses 2 versículos, o interesse do crente, né, do irmão, e o interesse também da lei de Deus, da palavra de Deus. E quando ele relaciona essas duas coisas, o crente e a lei de Deus, e eu quero dizer que lei de Deus ele não está se referindo ao Antigo Testamento, ou o Decálogo, né, os 10 mandamentos, ou coisa desse tipo. Ele está falando simplesmente da vontade de Deus, vai além daquilo que está como um conjunto de regras que os fariseus ou os judaizantes abordavam como sua religião. Então, ele relaciona essa vontade de Deus revelada, que ele chama de lei, aos irmãos e faz uma identidade entre esses dois. Cria uma identidade, um laço entre eu e a vontade de Deus, entre você e a vontade de Deus. E nesse aspecto, não combina ou não é conveniente o crente, a lei de Deus e a murmura, o crente, a lei de Deus e a maledicência, o crente, a lei de Deus e o julgamento temerário que Jesus condena no Evangelho também está descrito, a lei de Deus, o crente e o falar mal de outras pessoas. Então essas coisas não combinam, mas a lei e o crente, sim. Ele vai trazer total afinidade entre uma coisa e outra, porém, a maledicência
não faz parte, antes ela é condenada. Para a gente entender melhor, nesse versículo 11, ele diz: irmãos, não faleis mal uns dos outros. É a primeira afirmação, né, que ele faz. Não faleis mal uns dos outros, ponto. Não faleis mal. É imperativo que chama aqui, baby? Professorinha de português. Imperativo, uma ordem, um mandamento. Não faleis mal uns dos outros. A palavra que Tiago usa aqui é uma palavra boa para você criar uma marca sei lá, você que está empreendendo aí. Catalalém, que vem da ideia de você falar de alguém, de você criticar alguém, de você insultar alguém, de você caluniar alguém, sem que esta pessoa esteja presente. Meu Jesus. É a ideia de murmurar a respeito de outra pessoa, mas sem que essa pessoa esteja presente, principalmente para que essa pessoa possa se defender. Tem essa ideia. A expressão no grego, ela traz consigo essa ideia de que faz referência a alguém que duas pessoas estão ali comentando sobre outra, ou alguém comentando para outra pessoa sobre alguém que não está presente, mas falando mal de alguém, caluniando, insultando, criticando essa pessoa, sem que ela esteja presente para se defender. E esse tipo de pecado, de falar mal do próximo, aqui condenado por Tiago, também é condenado em vários outros pontos da palavra de Deus. A mídia vai nos ajudar colocando aí o Salmo 50, verso 20. No Salmo 50, verso 20, o salmista está falando a respeito dos homens maus, do homem ímpio. E ele fala que esse homem mau, esse homem ímpio, sentaste para falar contra teu irmão e difamas o filho da tua mãe. É o homem ímpio, o homem mau. Ele se senta para fazer esse tipo de coisa. É o ímpio, não é o justo. É aquele que não teme a Deus, aquele que não tem aliança com Deus, que não conhece a Deus, que não ama a palavra de Deus ou a lei de Deus. Ele age dessa forma. Então ele age assim. E ali o salmista já está condenando. Ainda no Salmo 101, versículo 5. Aí sim, é como se agora Deus estivesse falando. Deus estivesse dizendo o seguinte: ao que as ocultas calunia o próximo. É Deus dizendo: olha, a pessoa que pratica esse tipo de pecado, aos que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. É Deus falando. Ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem o olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. É Deus falando a respeito desse tipo de pecado, desse tipo de comportamento, desse tipo de atitude. Paulo, em suas cartas, ele vai usar essa palavra, e muitas vezes é traduzida simplesmente como maledicência ou como murmuração. Romanos capítulo 1, versículo 30. Trouxe um pouquinho dos Salmos, agora vamos para o Novo Testamento novamente. Romanos 1, 30. Caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Toda essa lista aí que Paulo menciona, são características de pessoas
de pessoas que vivem no mundo sem Deus, pessoas pagãs, né, sem aliança com Deus, e estão ali caracterizadas por esse tipo de comportamento, que inclui o falar mal dos outros, que inclui a murmuração, que inclui a maledicência. Paulo também fala, escrevendo aos 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 20, 2 Coríntios 12, 20, porque a igreja de Corinto, embora uma potência, a gente já tratou a quarta de Coríntios aqui em uma outra oportunidade, né? A igreja muito talentosa, cheia realmente de dons e talentos, mas uma igreja cheia de problemas, e principalmente problemas de relacionamentos. E Paulo vai falar que um dos pecados que essa igreja sofre, né, é nessa área. 2 Coríntios 12, 20, temo, pois, que indo ter convosco, não vos encontre na forma em que vos quero, e que também vos me acheis diferente do que esperáveis, e que haja entre vós contendas, invejas, iras, porfias, detrações, essa é a palavra que Paulo usa, detrações, intrigas, orgulhos e tumultos. Paulo, mais uma vez, ele vai denunciar esse tipo de pecado que destrói a igreja. Enfim, a palavra aqui do grego, catalalia, né? Vou usar catalalia, que tem ela catalalém, né? Outra terminação. É exatamente o tipo de pecado que reúne um pequeno grupo de pessoas. Ele não é um pecado em que se comete sozinho. Ele é um pecado em que aglomera um pequeno grupo de pessoas, e embora isso seja um pequeno grupo, mas isso é devastador. É um pecado destruidor. É um pecado que tem um poder de destruição muito grande. Reúne um pequeno grupo de pessoas e fazem circular confidencialmente informações fragmentadas. Muitas vezes não é uma informação completa, para não dizer fake news, né? São pequenos recortes, situações fora do contexto, e fica ali sobre crítica, sobre difamação, murmuração, uma série de outros sinônimos dessa expressão catalalia. E aí formam entre esses pequenos grupos uma verdadeira rede de divulgações, de rumores que destroçam a reputação de uma pessoa, de uma comunidade, né, de um grupo, uma igreja. Você pode destruir uma pessoa, você pode destruir um grupo grande de pessoas, e até mesmo uma instituição como um todo, a partir deste pecado, que muitas vezes começa com um pequeno grupo de pessoas fazendo circular informações fragmentadas, né? Bom, esse pecado aqui, meus irmãos, que Paulo falou em 2 Coríntios 12, 20, ele chama de detrações. Pedro também, o apóstolo Pedro também vai advertir a igreja e condenar. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 1, né? Primeira epístola de Pedro 2, 1. Vai, garoto, isso. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias e de invejas, de toda sorte de maledicência. Como eu falei, irmãos, por toda a Bíblia existe essa clara advertência contra este pecado, contra este comportamento pecaminoso. Esse tipo de pecado é exatamente um pecado claramente condenado universalmente por toda a Bíblia.
Quando eu digo universalmente, é por todos os livros da Bíblia. Em todas as situações da Bíblia. Enfim, como eu havia dito lá no início, é um tipo de advertência que se faz, que muitas vezes as pessoas dão pouca importância, porque elas gostam de fofoca, e por incrível que pareça. Você chega e diz, rapaz, está sabendo da fofoca? Não gosto de fofoca não. Que fofoca? Eu não gosto de fofoca, mas ela... Que fofoca? Foi o que aconteceu? Quer ouvir. Não é à toa que se tem inúmeros programas de TV, nas redes sociais, dedicados à fofoca. Porque tem gente interessada em fofoca. Tem gente interessada na vida dos outros, mas interessada exatamente em falar mal dos outros. Então a Bíblia, quando ela faz essa importante advertência a este pecado, os estudiosos colocam como poucos pecados que a Bíblia dá grande importância a maledicência, a murmura. E às vezes nós não damos a devida importância. Se a Bíblia condena de uma forma tão importante, com destaque, um certo destaque a Bíblia dá. Quando a Bíblia fala a respeito do pecado da maledicência, o pecado da murmura, tudo é a mesma coisa. O pecado de falar mal do irmão, de criticar alguém. Porque exatamente muitas pessoas encontram satisfação, nas polêmicas, nos escândalos, nas fofocas. Principalmente se é alguém famoso, E aí sim, está sabendo? Menino não te conta. Me conta, Então, Tiago, ele está exatamente como eu havia dito. Ele vai fazer um alinhamento entre o crente e a lei, que é a revelação da vontade de Deus, colocando isso em uma verdadeira contramão a este pecado, de falar mal de alguém, especificamente falar mal de alguém onde ele não está presente para poder se defender. Porque é uma infração, É uma infração contra a vontade de Deus, contra a lei de Deus, a lei do reino de Deus. No capítulo 2 de Tiago, versículo 8, olha o que é que ele diz, bota para a gente aí na telão. Se vós, contudo, observais a lei, régia segundo a Escritura, qual é a lei que ele diz? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fazeis bem. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, Tiago tem em mente esse tipo de vontade de Deus, clara. Amar ao meu próximo. Uma vez que eu entendo que eu devo amor ao meu irmão, ao meu próximo, fica óbvio que ninguém pode amar o seu irmão e ao mesmo tempo falar mal dele. Não pode. Eu posso até, por exemplo, eu amo a Denise, e aí eu posso chegar para a Denise e dizer para ela, amor, você está errado nisso, eu não gosto que você faça isso. Falando para a Denise, eu tenho total liberdade, tenho autoridade para fazer isso, e com amor eu quero que ela se torne uma pessoa melhor, e a gente conversa sobre as fraquezas dela tranquilamente, e ela conversa sobre as minhas tranquilamente. Mas tu já imaginou, eu vou chegar para uma outra pessoa, e rapaz, a Denise, tu sabia que a Denise, meu irmão, como é que eu posso dizer que amo essa mulher se eu faço isso? Não existe isso. É impossível dizer que amo o irmão Bernardo, e aí o irmão Bernardo está trabalhando,
E eu estou aqui tesourando, irmão Bernardo. Tu já imaginou um negócio desse? Não pode, irmãos. Não existe isso. É incoerente. Não dá para alguém dizer que está cumprindo a lei de Deus, que está obedecendo à vontade de Deus e falando mal do irmão. Porque é uma transgressão da lei real. Tiago deixa claro nesse versículo 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros, porque aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei. É uma transgressão da lei. Fala mal da lei e julga a lei. Quando alguém quebra, portanto, essa lei, essa vontade de Deus revelada, sabendo que está quebrando, ou seja, ele peca voluntariamente, conscientemente. Estou aqui descendo a tesoura no irmão, sabendo que é errado, meu irmão, porque eu não acredito, meu irmão, eu não acredito que alguém fale mal do irmão sem saber o que está fazendo, meu irmão, eu não acredito. Não consigo acreditar. Então, se alguém faz isso, quando ela está fazendo isso, transgredindo a lei do Senhor e sabendo que está transgredindo de forma consciente, ela está simplesmente se colocando acima da vontade de Deus. Ou seja, a minha vontade de descer a tesoura no irmão está acima da vontade de Deus que diz que eu não devo fazer isso. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Simplesmente a pessoa está se colocando, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz, está aqui. Aquele que fala mal, estou no versículo 11, aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Ou seja, eu já não sou mais alguém que devo obediência à lei, eu sou alguém que estou acima da lei. Não é um fora da lei, não, eu sou o cara acima da lei. É assim que a Bíblia descreve a pessoa que tem esse tipo de comportamento, porque o faz de forma consciente, sabe que está transgredindo a palavra de Deus. Ou seja, a pessoa se constitui a si mesmo juiz. Juiz. Estou julgando, estou falando, estou tesourando, estou acima da lei. Quando o nosso dever, irmãos, o nosso dever, a nossa obrigação não é julgar a lei. O nosso dever, o meu dever, o seu dever, é obedecer a lei. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado aí para ver se ela, se ela acorda, né? Olhe, diga aí para a Catiana ficar acordada, vice-versa, né? Catiana diga para a Cícera ficar acordada. Diga para ela assim, minha irmã ou meu irmão, diga para ele ouvir. Irmã Denise, olhe, a sua obrigação é obedecer a lei. A minha também, obrigado. Meu dever não é julgar o meu irmão ou a lei. Porque ao julgar o meu irmão, julgo a lei. Ao falar mal do meu irmão, falo mal da lei. E ao fazer isso, estou me colocando acima da lei. Portanto, eu não estou nessa posição. Tiago vai me dizer exatamente no versículo 12. Isso não é minha prerrogativa, isso não é sua prerrogativa. Não está dentro da nossa jurisdição esse comportamento. E aí vem o segundo aspecto disso, é exatamente que é uma violação de uma prerrogativa exclusiva de Deus, meus irmãos. Quem nunca viu aquela frase, só Deus me julga, né? Só Deus pode me julga. Bem digitada. Algumas pessoas entenderam. É uma prerrogativa exclusiva de Deus.
não é minha, não é sua. Alguém pode dizer, mas pastor, a Bíblia diz que nós haveremos de julgar, inclusive aos anjos. Ok, vamos colocar isso dentro do contexto, quando Paulo fala isso. Paulo fala exatamente que nós devemos sim julgar numa situação onde há litígio entre os irmãos, uma certa disputa, e que os irmãos não devem buscar juízes ímpios. Antes, alguém dentro da comunidade cristã, com sabedoria, julgue com justiça a causa. É nesse contexto que Paulo fala sobre o poder de julgar. Ai, vocês não, mas Jesus diz também que nós devemos julgar. Ok, Jesus diz que nós devemos julgar sim, os frutos das pessoas, para que a gente saiba que se aquela pessoa ela está agindo como crente, mas não no sentido da gente condená-la, mas para a gente saber que tipo de árvore ela é, por intermédio dos frutos, e esse julgamento tem a ver com a ideia de discernimento. Você pode olhar e dizer, rapaz, isso não é comportamento de crente. Neste sentido, Jesus diz que nós devemos sim observar e discernir. Mas falar mal dos outros, julgando os outros, principalmente nas costas dos outros, não, pode não, irmãos. Para crente, não. Se você acha que pode, eu vou lhe dizer, você pode, mas só não pode entrar no céu também, né? Aí você não pode, irmão. Você pode falar mal dos outros, descer a tesoura à vontade, mas eu te digo, você não pode entrar no céu desse jeito. Enfim, falar mal do próximo, do irmão, é exatamente tecer comentários condenatórios, né, de condenação contra ele. E nenhum de nós tem esse direito, esse poder de julgar outra pessoa, né, um semelhante. O direito de julgar aqui corresponde apenas e única e exclusivamente a Deus. Aí você diz, pastor, o senhor acabou de fazer um julgamento ao dizer que aquele que fala mal do irmão, se ele falar, ele não vai para o céu. Eu só estou reproduzindo o que a Bíblia diz, irmão, não estou julgando. Deixa de ser chato, né? Se você vai dizer para mim, olha, o senhor está bem dizendo que eu vou para o inferno. Não, eu não estou dizendo nada, quem diz é a Bíblia. A Bíblia é quem diz que os maledicentes não vão entrar no reino dos céus. É a Bíblia, não sou eu. Sim ou não, irmãos? Claro. Claro, não sou eu. É a Bíblia. Eu só estou reproduzindo a palavra de Deus. Acredite se quiser. Portanto, se só Deus, né? Se isso é uma prerrogativa de Deus, é porque só Deus pode salvar, como também só Deus pode condenar, irmãos. Versículo 12. Um só é legislador e juiz. Um só é legislador e juiz. Quem é? Aquele que pode salvar e também pode fazer perecer. Só Deus, irmão. Eu não tenho poder de mandar ninguém para o inferno, não, mas Deus pode. Eu também não tenho poder de salvar ninguém, mas Deus pode. Você entende essa prerrogativa de Deus? Só Deus pode. Eu vou dizer que a Denise é salva? Não posso. Só Deus. Eu digo que sou salvo porque existe um testemunho de Deus no meu coração. De que pela graça, sem mérito nenhum meu, totalmente de graça e pela graça, o Senhor me recolherá às suas mansões celestiais, aos céus de glória. Mas eu não posso dizer isso a respeito de mais ninguém, embora eu consigo acreditar que todos aqui são salvos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro,
e que todos estaremos juntos lá na glória, amém, irmãos? Embora eu acredito de todo o meu coração nisso, mas eu não posso dar certeza, não posso. A pessoa chega lá e aí Deus disse, não tem lugar para você aqui não. Não, mas o pastor Sônia disse que era. Eu não tenho autoridade para isso não, irmão. Não, olha isso, olha meu nome direitinho nesse livro da vida aí, porque o pastor Sônia disse que eu era salvo, meu irmão, eu não estou dizendo nada, eu não tenho poder para dizer nada, nem que você é e nem que você não é. Só tem um que pode, é Deus, é de exclusividade de Deus. Agora, que a Bíblia me dá respaldo para compartilhar a palavra de Deus, né, a vontade de Deus, a lei de Deus, para nos alertar, nos advertir, nos admoestar, isso eu posso fazer. E é o que eu estou a fazer agora, advertindo a todos nós. Coloca para nós Deuteronômio capítulo 32, versículo 39. Deuteronômio 32, 39. Vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato, eu faço viver, eu firo, e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Meu irmão, esse é Deus. Esse é Deus. Se você não conhece Deus, estou aqui, mostrando para você quem Ele é. O seu poder, a sua prerrogativa, Deus. Coloca para nós 1 Samuel 2, verso 6. Primeiro livro de Samuel 2, verso 6. É a oração de Ana, mãe de Samuel. E na sua oração ela diz, o Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz subir. É prerrogativa de Deus. Ana sabia disso. Eu também sei, estou dizendo para você. No livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 7, o rei recebe uma carta de um outro rei, porque o seu oficial, Naamã, está com lepra, e aí na carta é o seguinte, olha, eu quero que você apresente aí o meu comandante, aos seus profetas, para que eles sejam curados, para que ele seja curado. Aí o rei ficou assombrado, olha o que o rei diz, tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, acaso sou Deus? Por que ele disse isso? Acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la? Porque não é prerrogativa dos homens. Nós não podemos tirar a vida de ninguém, seria pecado, né? Como também nós não podemos dar a vida a ninguém. Isso é prerrogativa de Deus, exclusiva de Deus. Então, acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo ali. O rei ficou logo perturbado, porque ele pensou que era uma ocasião para criar um clima de guerra, né? Mas ele expressa ali, eu não sou Deus, eu não tenho poder para fazer isso que você está me pedindo. Vocês sabem a história de Naamã, né? Foi até Eliseu, aí Eliseu mandou ele tomar banho, né? 7 vezes. E ele ficou curado. E Jesus também faz uma séria advertência, né? A respeito de julgar as pessoas e também de conhecer o poder de Deus, no que diz respeito a só Deus pode tirar a vida. Bota Mateus capítulo 10, versículo 28. Estou terminando, viu, mãezinha? Acabar mais cedo. Olha só, irmãos. Jesus disse isso aqui. Não temais os que
matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. É Deus, irmão. Se tem alguém que nós precisamos nos submeter e obedecer, porque tem poder, é Deus. Sabe aquela frasinha que diz, manda quem pode, obedece quem tem juízo? Sabe quem que pode mandar? Deus, irmão. Sabe quem é que deve obediência? Nós. No momento em que a gente se coloca na posição de transgressor, falando mal do irmão, transgredindo a lei, ou seja, falando mal da lei, logo a gente não é mais o obediente da lei, a gente está se colocando na condição de juiz, e olha, nós não somos juízes. Isso é maledicência, isso é pecado, isso é falar mal de outras pessoas, isso é julgar as pessoas, e isto é condenado por Deus na sua palavra. Porque só um pode fazer isso, e este é Deus, só Ele. Julgar ao outro e nos apropriar de um direito que é de exclusividade de Deus, e todo homem que deliberadamente infringe essa prerrogativa de Deus é um insensato e um atrevido. É um insensato e um atrevido. Vou tesourar, meu irmão, você é um insensato e um atrevido, porque esse atrevimento é contra Deus. Essa insensatez, essa tolice que você está cometendo não é contra homens, é contra Deus. Você entende a gravidade disso? Você entende a importância disso para nós estarmos bem com Deus? Cutuca a Catiana aí, Cícera. Meus irmãos, é possível, quero encerrar agora, olha aí, é possível que algumas pessoas possam dizer que falar mal de alguém não é um pecado muito sério. Ah, pastor, isso não é muito sério, não. É possível que alguém encare isso com uma certa negligência, né? Desprezando a seriedade de falar mal do próximo. Porém, irmãos, eu quero dizer para você, embora se alguém aqui considera isso como algo de pouca importância, a Bíblia, as Escrituras, diz que é um dos piores pecados, porque ela transgride a lei de Deus e afronta o próprio Deus, é usurpar o lugar de Deus. Amém? Vamos ficar de pé aí, glória a Deus. Aí tem gente sorrindo ali, ó. Deu para aprender? Palavra de Deus? Foi suficiente, né? Pronto. Meus irmãos, em nome de Jesus, vamos colocar isso em prática. Tanto nós, né, que ouvimos essa palavra, eu queria que essa igreja estivesse cheia. Tem um bocado de irmão que não está aqui hoje, que era bom ouvir isso, né? Ó. Não é bom não ouvir a palavra de Deus, irmão? Claro que é. Oxi, não é não? Ora. Ouvir a palavra de Deus, irmãos. Tanta gente que está aqui faltosa, ó. É importante ouvir essa mensagem. Sim, não? Sim, ora mais. Vamos orar? Mas como eu estava dizendo, nós que ouvimos essa mensagem hoje, vamos colocar em prática. E também com aqueles que não estão devidamente encarando com seriedade
Isto que a Bíblia declara, nós possamos ajudar os nossos irmãos. Amém, irmãos? É ajudar os irmãos. Irmão, por favor, corta ali, sabe? Não, isso não está certo. Não vamos emprestar o nosso ouvido àqueles que emprestam a sua boca ao Satanás. Deu para ouvir? Deu para entender? Não vamos emprestar o nosso ouvido àqueles que emprestaram as suas bocas a Satanás. E aí você pode sim, então, emprestar aí a sua boca para Deus. E aí denuncia ali aquele pecadinho, né, com amor, com autoridade, com base nas Escrituras, e quebra logo esse negócio aí em nome de Jesus, tá? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Deus santo, Deus de graça e misericórdia, Senhor das nossas vidas, Tu és o justo juiz, Tu sondas o nosso coração, Tu nos conhece, Tu sabe todos os nossos pensamentos, nada, Senhor, fica oculto, encoberto aos Teus olhos. Portanto, Pai, em nome do Senhor Jesus, sonda a Tua igreja, sonda o Teu povo, não só estes aqui que congregam nesse lugar, não só esta congregação, mas todo o Teu povo, Senhor, espalhado pela face da terra, que o Teu Espírito Santo esteja, meu Senhor, tratando os Teus eleitos, tratando no íntimo, tratando na língua, tratando, Senhor Deus, dentro do coração, pois a boca fala o que o coração está cheio. Portanto, Senhor, derrama da Tua graça sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, de forma transbordante, Senhor. Enche-nos da Tua palavra, enche-nos do Teu Espírito Santo, enche-nos de ousadia, enche-nos, ó Deus, de autoridade do alto céu, e nos dá humildade, Senhor, suficiente para sermos servos do Senhor neste lugar ou em qualquer outro ambiente que o Senhor nos permitir que estejamos. Pai, em nome de Jesus, reveste a Tua igreja, renova a Tua unção sobre a Tua igreja. E mais uma vez, Pai, eu Te peço em favor, ó Deus querido, das atividades desta igreja, que o Senhor abençoe em nome de Jesus, em especial o congresso de casais que se aproxima, que o Senhor trate os casamentos, que o Senhor restaure os casamentos, que o Senhor converta os corações desses dias, e que o Senhor traga edificação, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nos despede agora em paz para os nossos lares, ó Deus, debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo, debaixo do amor de Deus, o Pai, debaixo da unção do Espírito Santo de Deus. Assim seja sobre a tua vida, meu irmão, seja sobre a tua vida, minha irmã, e seja sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Se você crê e recebe, diga amém. Amém. Aleluia! Glória a Deus.